Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou One Piece, todos os créditos a seus devidos criadores. Fanfic criada por The Autor e Steered. Links na descrição do vídeo. Sim. Eu tenho uma irmã. Capítulo 3. Vovô Garp. O vovô está realmente voltando para casa. Isso é ruim. Precisamos nos esconder. Olhando para as duas crianças em pânico como se fosse o fim do mundo, Naru não pôde deixar de cair na gargalhada. Por que vocês dois estão com tanto medo do vovô? Ele nem é tão ruim assim. Eu não quero ter outro Fist of Love. Dói. Luffy reclamou enquanto colocava as duas mãos sobre a cabeça, como se Garp aparecesse do nada com o punho pronto para socá-lo no chão. Mesmo você, Ace. Ela deu uma olhada em Ace e notou a falta de vontade refletida em seus olhos que diziam exatamente como ele se sentia sobre o pensamento de seu avô voltando para casa. Bem, ela não podia culpá-los por isso. Se Naru fosse uma criança normal como seus irmãos, ela certamente ficaria pressionada e com medo de Garp também. Mas desde que ela não era uma criança de verdade para começar, ela realmente achou aqueles treinamentos com seu avô bastante divertidos e agradáveis. Na verdade, ela esperava ansiosamente toda vez que o velho fuzileiro naval voltava para casa, porque só assim ela seria capaz de medir sua própria força contra um monstro como Garp e ver o quanto ela havia melhorado. Depois que o velho viu seu potencial promissor como lutador, Garp esperava o mesmo quando se tratava de Ace e Luffy. Assim como ela foi treinada por Garp, Ace e Luffy também foram forçados a serem incluídos no que o velho alegou ser seu momento de união familiar. No entanto, ao contrário dela, seus dois irmãos mais novos ainda eram incapazes de resistir ao chamado punho do amor de seu avô. Especialmente o pobre jovem Luffy, que ainda não tinha habilidade nem capacidade de se esquivar ou até mesmo lutar por conta própria. Bem, para ser justo, Luffy foi socado e atingido na cabeça de forma leve o suficiente para o menino sobreviver. Quanto a Ace, ele aprendia rápido. Quando ele era mais novo, aquele garoto costumava ver ela e Garp brigando um com o outro com bastante frequência. Ao observá-los, ele conseguiu aprender e se adaptar bem às técnicas que ela usou em seu treinamento com Garp. Ele também tinha um bom instinto, já que às vezes era capaz de prever o ataque de Garp. Mas, felizmente para eles, seu treinamento não foi tão duro quanto o dela. Afinal, eles não tinham uma habilidade natural de cura e uma velha raposa com eles que pudesse curar seus ferimentos. Além disso, Naru estaria lá para supervisioná-los para que nada pudesse dar errado. Garp colocou os meninos em seu treinamento infernal sob a desculpa de que eles cresceriam fortes e se tornariam grandes fuzileiros navais como ele. Eles se recusaram, é claro, mas ao contrário de quando o velho aceitou a recusa de sua neta em ingressar na marinha, ele foi bastante firme com suas palavras desta vez, pois não aceitou a recusa dos meninos. Um dia, os três discutiram e os meninos acabaram recebendo o infame punho do amor. Mas não importa o quanto eles tenham sido espancados por Garp, isso não os impediu de expressar sua forte vontade de ir contra o vice-almirante. Essa era a razão pela qual eles estavam constantemente recebendo o punho do amor do velho, para a grande miséria dos próprios meninos. Como resultado, eles sempre pareciam relutantes com o retorno de seu avô. Depois que ela acalmou as crianças, o trio voltou para casa, com dois deles de mau humor. Naquela noite, enquanto esperavam a comida ser preparada, os três irmãos decidiram subir no telhado e esperaram o jantar terminar enquanto os meninos ouviam a história de Naru. Com Luffy sentado em seu colo e Ace sentado ao lado dela, ela decidiu contar a eles uma história de sua vida passada. E então o grande Rikudo Sennin usou o poder de sua imaginação para criar 9 criaturas diferentes com diferentes números de caudas. Então, ele deu vida a elas, e assim todos os 9 bijus ganharam vida. A maneira como ela mudou o tom de voz para adicionar um efeito mais dramático tornou a história ainda mais interessante para as crianças. Uau! Luffy ficou boquiaberto de espanto, antes de puxar a camisa dela e perguntar ansiosamente então, qual é o mais forte? Claro que é o que tem mais caudas, certo, Naru? Ace olhou para ela com expectativa. O pirralho está certo.
Kurama concordou descaradamente. Bem, é difícil dizer qual é o mais forte. Naru disse enquanto fingia pensar cuidadosamente na pergunta de Luffy. Com licença. Kurama de alguma forma se sentiu muito ofendido e traído por seu próprio Jinchuriki. Ignorando o olhar desdenhoso de Kurama que ele mostrou a ela através de sua comunicação telepática, ela acrescentou: cada um deles é especial à sua maneira. Eles têm suas próprias habilidades e características especiais. Eles também têm seus próprios nomes e sentimentos. Eles podem falar e sentem emoções assim como nós. Então, tudo o que posso dizer é que todas elas são fortes. Cada uma à sua maneira. Pra mim você é o melhor, Kurama. Ela também não se esqueceu de animá-lo. HMPH. Ele bufou em resposta, mas não disse nada para discordar dela. Eles têm nomes. Ace perguntou curioso. Quais são os nomes deles? Posso? Ela perguntou ao Biju primeiro. TCH, faça como quiser. Sorrindo, Naru continuou dizendo a Ace e Luffy os nomes de todos os 9 bijus, começando por Shukaku, o Ishibi. Por que os nomes deles são tão difíceis? Não consigo me lembrar. Luffy gemeu quando ela terminou. Eu me lembro de todos os seus nomes, Naru. Ace afirmou com orgulho brilhando em seus olhos, antes de olhar para Luffy. Como você pode esquecer algo que acabou de te dizer um momento atrás? Você não pode me culpar. Os nomes são muito difíceis de lembrar. Luffy fez beicinho, mostrando-lhe suas bochechas rechonchudas. Não se preocupe, Luffy. Na verdade, há uma música sobre eles. Naru disse a eles. Sério? Sentindo-se perplexo, o Kyuubi se perguntou, quando uma música sobre os bijus foi lançada. Ele nunca tinha ouvido falar de um antes. Sério? Eu gosto de músicas. Luffy aplaudiu, enquanto Ace também parecia interessado. Bem, então ela começou. Cochilando mais que os humanos, Shukaku, ela fez um clone disfarçado de mini Shukaku nas palmas das mãos. Um guaxinim arenoso com uma cauda apareceu. 2. Queimando com fogo, Matatabi, uma criatura de gato azul acenando com as duas caudas nas palmas das mãos. 3. Deixe a água com ele. Izobu, uma tartaruga com uma carapaça dura cumprimentou Ace e Luffy. 4. Quente como lava, Sengoku, a tartaruga se transformou em um macaco vermelho com 4 caudas. 5. Sempre em fuga, Koku, uma criatura branca com 5 caudas substituiu o macaco. 6. Sem exageros e sem pressa, Saikin, uma lesma com braços curtos e 6 caudas balançando suavemente nas palmas das mãos. 7. O inseto da folha voadora, Cheia a lesma então se transformou em um besouro voador com 7 caudas, fazendo os olhos de Luffy brilharem. 8. Véi como esperado, Giki, uma criatura com 8 tentáculos girando em suas palmas. 9. Todo-poderoso do passado e do presente, Kurama por fim, uma raposa com 9 caudas balançando apareceu majestosamente em suas palmas, agradando a Kyuubi dentro dela. Todas as bestas com cauda se reuniram magnificamente, então ela derrubou o clone disfarçado de Kurama, e os outros bijus também apareceram em uma nuvem de fumaça. Eles são um pouco difíceis, mas são bons nomes. Todos eles têm nomes esplêndidos, todos os 9 balançavam lado a lado, seguindo o tom de sua voz. Todos eles têm nomes fantásticos. Ela terminou a música com todos os 9 bijus posando orgulhosamente na fila. Assim que a música acabou, Ace e Luffy ficaram maravilhados com a mini-versão dos bijus. Então, eles desapareceram em uma nuvem de fumaça. O que você acha? Por que eu sou tão pequeno aí? Kurama reclamou, mas secretamente gostou da música. Isso foi ótimo. Luffy bateu palmas animadamente. Eles realmente existem? Ace perguntou. Naru pensou um pouco, antes de responder com um sim. Enquanto os outros não estavam aqui, ao menos estava Kurama. Talvez um dia aquela velha raposa ficasse menos rabugenta para se mostrar aos irmãos. Fascinado, Luffy perguntou: será que um dia poderei vê-los? Acariciando seu cabelo, ela respondeu claro. Certo, Kurama. Vou considerar.
Ele dizendo isso significava que ele já havia aceitado Ace e Luffy. Sabendo disso, ela ficou tão feliz que acabou contando aos meninos mais histórias sobre os bijus. Quaisquer que fossem os eventos que aconteceram em sua vida passada, ela os recontaria para seus irmãos em forma de história. Claro, ela excluiria a parte sangrenta de sua vida. Até agora ela só havia contado a eles sobre a lenda do Rikudo Sennin e a criação dos bijus. Às vezes, ela contava a eles as histórias de seus dias de Genin. Além de entreter as crianças, ela também poderia se servir dessa maneira para não esquecer sua vida passada. Seguir em frente era uma coisa, mas esquecer era outra. Sem seu passado, não haveria ela hoje. E Kurama não poderia concordar mais com isso. O jantar aconteceu como de costume. Naru e Dado estavam comendo sua comida pacificamente enquanto olhavam para a visão caótica apresentada diante deles. Os meninos e aqueles homens adultos estavam agindo como se não tivessem comido por dias enquanto lutavam entre si pela comida que foi colocada no meio. Naru nem se surpreendeu ao ver alguns deles serem empurrados rudemente para o outro lado da sala. Honestamente, esta era uma visão tão familiar para ela que ela nem se deu ao trabalho de dizer nada. Ela foi exposta a essa visão desde que era bebê, então seria impossível para ela não se acostumar com isso. A princípio, ela estava bastante cética sobre a decisão de seu avô em deixá-la sob seus cuidados. Mas os anos se passaram. À medida que crescia e se familiarizava com cada um deles, ela se afeiçoou a esse tipo de caos. Honestamente, ela preferia esse tipo de jantar barulhento e animado a um jantar tranquilo e solitário. Afinal, família significava comer e desfrutar de um jantar quente juntos. Quando ela era bebê, era a responsabilidade de Dada cuidar de suas necessidades diárias. Os outros bandidos, embora pudessem ser um pouco duros, pois diziam para ela não chorar e causar confusão, mas eram muito gentis e doces com ela na maior parte do tempo. Eles ajudariam a alimentá-la e brincar com ela e até mesmo a encorajar a andar, etc. Mas Naru pensou que eles provavelmente agiram bem com ela porque ela era um bebê sensato que não lhes causava problemas. Não era como se ela fosse um bebê de verdade de qualquer maneira, e o pensamento de ter que fingir ter sua idade atual era cansativo e muito assustador para ela lidar. Então, depois que Ace foi trazido, Naru cuidou dele a maior parte do tempo. Ela o alimentava, tomava banho com ele, brincava com ele e dormia com ele. Eles tinham apenas 2 anos de diferença de qualquer maneira, e Ace estava mais confortável com ela do que o resto. Então, quando Luffy foi trazido, Naru teve que se concentrar mais nele, já que ele ainda era um bebê fraco e pequeno naquela época, ao contrário de Ace, que já era capaz de andar e fazer certas coisas sozinho. Então, em certo sentido, era bom dizer que os meninos eram mais dependentes dela do que qualquer outra pessoa. Mesmo que Dada e os outros fossem bandidos, Naru os considerava sua própria família. Dada era uma mulher rude que não sabia como expressar seus verdadeiros sentimentos, mas ela era a figura materna mais próxima dos 3 irmãos. Ela se importava com eles tanto quanto eles se importavam com ela. Quanto aos outros caras, eles eram como tios assustadores que pareciam duros, mas na verdade apenas um monte de moleques. Ela estava honestamente muito grata por tê-los nesta vida. Naru se divertiu quando viu a aparência lamentável de seu irmão mais novo, cuja comida continuava sendo roubada dele, ao contrário de Ace, que facilmente pegava uma comida após a outra como um profissional. Claramente, todas as corridas e esquivas que ele fez durante o treinamento de Garp realmente valeram a pena. Mei-chan. Luffy, que não conseguia acompanhar aquele grupo de pessoas indisciplinadas, apareceu na frente dela. Ele parecia ainda mais lamentável com aquele galo na cabeça enquanto fazia beicinho para ela. Estou com tanta fome. Por mais engraçado que fosse vê-lo assim, ela também tinha pena dele. Então ela deu sua comida para ele, para seu deleite. Sorrindo ao ver Luffy comendo alegremente, ela então viu Ace indo em direção a eles com um pedaço de carne em uma mão. TCH. Como é que você não conseguiu nem ao menos uma carne para você? Ele zombou dele, antes de jogar o pedaço de carne que ele pegou para Luffy, que imediatamente lhe deu seu sorriso mais brilhante. Vá, obrigado, Ace. Ele agradeceu ao menino mais velho, antes de pegar a carne e voltou sua atenção para sua outra comida. Nem a comida de Dada foi poupada, para seu aborrecimento.
A comida não vai a lugar nenhum, seu maldito pirralho. Você quer sufocar até a morte. Bater. 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 De repente, houve o som de alguém batendo na porta. Sem sequer precisar abrir a porta, Naru já havia descoberto a identidade do falecido visitante. Bavalharraa. É hora do jantar. Uma voz estrondosa chocou a todos em silêncio quando um homem grande e musculoso abriu a porta à força, fazendo com que ela fosse quebrada. Eles assistiram Garp entrar como se fosse o dono do maldito lugar, olhando ao redor do estado bagunçado da casa antes de pousar seu olhar em seus netos. Aqui vai a porta. Dada suspirou cansado. Agin. É Garp. Os outros imediatamente saíram do local com toda a comida nas mãos. Vovô. Naru cumprimentou calmamente, enquanto Luffy quase se sufocou até a morte pela aparição repentina de Garp. Ela rapidamente lhe deu um pouco de água enquanto Ace se aproximava dela, como se estivesse tentando buscar proteção dela. Você não poderia simplesmente abrir a porta como um ser humano normal, seu maldito homem. Dada olhou para ele. Garp apenas riu dela em resposta. Ele nem se deu ao trabalho de olhar para ela, preferindo focar nas crianças. Como sempre, sua neta era mais calma entre eles, enquanto os outros dois ainda tentavam fingir que não estavam tão nervosos na presença dele. Ele podia ver alguma melhora em Ace, já que o garoto era corajoso o suficiente para realmente olhar direto em seus olhos sem recuar. Enquanto Luffy, por outro lado, aquele pirralho ainda continuava a enfiar um pouco de comida em sua boca, olhos vagando em todos os lugares, menos nele. Como ele esperava, os dois pirralhos ainda estavam grudados em seu neto mais velho como uma cola. O que é isso? Lentamente, ele se aproximou deles enquanto levantava o punho, fazendo com que os meninos se encolhessem. Vocês pirralhos ainda não sabem como cumprimentar o mais velho. Parece que eu ainda preciso colocar algumas maneiras básicas em vocês dois, hein? Vovô. Luffy imediatamente falou depois que engoliu o que restava em sua boca. Ele levantou uma mão e cumprimentou o velho. Há quanto tempo? Como você está? Ace perguntou sem entusiasmo. Oh! Você não parece estar feliz por eu estar aqui. Garp ergueu a sobrancelha. Ace se conteve para não dizer obviamente. Isso não é verdade, vovô. Naru de repente falou. O brilho em seus olhos fez Ace ficar em alerta. Luffy e Ace me disseram esta noite que sentiram tanto a sua falta que mal podiam esperar para mostrar o quanto eles melhoraram desde a última vez que você esteve aqui. Os meninos olharam para ela com um olhar de choque por causa de sua traição. Bem, mais como Ace, já que o lento Luffy ainda estava piscando inocentemente enquanto se perguntava sobre o que sua irmã mais velha estava falando. Oh! Sério? Com um brilho nos olhos, Garp estalou os dedos e olhou ferozmente para os dois pirralhos nervosos. Naru pensou que ele se parecia muito com um bandido querendo intimidar algumas crianças indefesas. Eu acho que agora é um bom momento para termos algum tempo de união familiar, você não acha? Ace e Luffy engoliram em seco enquanto se afastavam lentamente. A próxima coisa que eles perceberam, eles estavam gritando e correndo o mais rápido que podiam para escapar do lunático Garp que estava rindo como um louco enquanto jogava uma árvore neles. Bavalharralha. Isso é tudo que você tem. Dadá. Narua. Luffy parece estar melhorando muito. Você tem certeza que eles vão ficar bem? Não se preocupe. Enquanto eu estiver aqui, os meninos ficarão bem. Mais tarde. Olhando para a forma adormecida de seus irmãos, Naru balançou a cabeça. Honestamente, Garp nem acertou nenhum deles. Claro que ele jogou uma árvore e algumas pedras grandes neles, mas ela sabia que ele errou propositalmente seus alvos para que ele não atingisse os meninos. Os próprios meninos estavam exaustos devido a todas as corridas e gritos que fizeram. Assim que percebeu que eles não aguentariam mais a tortura, Naru decidiu ter pena deles. Disse para eles pararem e irem se limpar antes de dormir. Depois de certificar-se de que eles realmente estavam dormindo, ela saiu do quarto para procurar seu avô. Seguindo sua presença, ela passou pelos muitos homens dormindo em seu futon na sala de estar e saiu pela porta quebrada que foi causada por Garp mais cedo.
Como o pedaço de madeira estava quebrado, eles tiveram que cobrir o espaço com uma cortina. Uma vez que ela estava do lado de fora, Naru viu a pessoa que ela estava procurando sentada debaixo de uma árvore não muito longe daqui com a lua como sua companheira enquanto bebia uma garrafa de saquê. Ela não pôde deixar de pensar que ele parecia realmente solitário naquele momento. As crianças devem dormir cedo. Não reclame comigo se você não tiver uma boa quantidade de energia sobrando para o treino de amanhã. Garp quebrou o silêncio. Por favor, poupe minha vida pelo menos, vovô. Ela disse brincando, antes de caminhar em direção a ele sentar no espaço vazio ao lado dele. Mesmo que nenhum dos dois falasse, houve um silêncio confortável entre os dois antes de Naru abrir a boca. Então, o que você está fazendo, bebendo aqui sozinho? Um velho como eu não pode beber sozinho no meio da noite só porque eu quero. Claro que você pode. Ela disse. Mas me lembrei que alguém disse que os idosos não deveriam beber demais, senão teriam alguns problemas de saúde no futuro. Ao ouvir suas palavras, Garp acabou rindo. Bavalhahaha. Como esperado, só minha neta sabe se importar comigo. Naru riu junto com ele. Então o silêncio veio novamente. Se você quer perguntar alguma coisa, então saia com isso. Garp disse depois de alguns momentos. Ela hesitou um pouco, mas depois perguntou, vovô, você pode me falar sobre meu pai? Por que ele não pode nos visitar? Incapaz mesmo. Apesar da ação irresponsável de abandonar seus próprios filhos, Naru não acreditava que ele fosse uma pessoa ruim. As afeições que ela podia ver em seus olhos quando o viu pela primeira vez ficaram gravadas em sua memória. Ao contrário de Garp, Naru não tinha nenhum amor familiar por Dragon devido à comunicação zero. Mesmo assim, ela sempre se perguntava sobre a razão por trás de suas ações. Claramente ele tinha a capacidade de vir aqui apenas para deixar seus filhos recém-nascidos, mas por que ele não fez nenhum esforço para manter contato com seus filhos? Ela sempre se perguntou sobre isso. Seja sobre a ação de seu pai ou sobre a mãe misteriosa que nunca havia sido mencionada uma vez, Naru queria perguntar ao próprio Dragon há 5 anos. Mas antes que ela pudesse fazer uma pergunta a ele, ele a venceu dizendo que sentia muito, dizendo que a situação era um pouco complicada e que ele queria que ela cuidasse de Luffy em seu lugar antes de partir para quem sabia onde. Ele realmente pediu à sua filha de 5 anos que não via há 5 anos para cuidar de seu filho recém-nascido. Essa ousadia. Pelo amor de Deus, ela tinha quase 11 anos e só o tinha visto 2 vezes. Sendo uma adulta mentalmente, Naru realmente não se importava em viver sem pais, mas saber que ela tinha um pai vivo que ainda escolhia abandonar seus filhos realmente não combinava com ela. Afinal, por causa de sua experiência em sua vida passada, Naru aprendeu a valorizar a família que ela tinha agora. E mesmo que Dragon fosse um pai ruim, ele ainda era uma família depois de tudo. Como ela já era adulta, Naru realmente não se importava muito com sua situação. No entanto, o mesmo não pode ser dito sobre Ace e Luffy. Ao contrário dela, eram crianças de verdade que ainda não tinham experimentado a amargura da vida. No outro dia, enquanto ela os levava para a Vila Frouxa para conhecer Makino, Luffy viu algumas crianças brincando com seus respectivos pais. Então ele perguntou se eles também tinham pais. Felizmente, antes que ela pudesse lhe dar uma resposta, sua atenção se distraiu quando viu um grande peixe saltando da água. E desde aquele dia, Naru não os trouxe mais para passear pela vila. Os meninos pareciam entender e não perguntaram nada a ela, o que a fez se sentir um pouco culpada. Embora ela estivesse feliz e agradecida por eles não serem tão sensíveis quanto ela quando tinha a idade deles, não como se ela quisesse que eles experimentassem o que ela passou, mas Naru achava que eles ainda mereciam ter uma infância melhor, ou mesmo uma explicação sobre por que eles foram abandonados em primeiro lugar. Ah! Dragão! Garp cutucou o nariz, fazendo-a franzir a testa em desgosto. Por que você quer saber? Eu acho que tenho o direito de saber. Eu não quero continuar com minha vida ressentindo meu pai para sempre, sabe? Pelo menos me diga o motivo. Ela o encarou com um olhar que dizia claramente que ela nunca o deixaria em paz a menos que ele revelasse o segredo. Bom. Eu gosto desse fogo em seus olhos. Garp exclamou com um grande sorriso. Bem,
esse meu filho inútil é o líder daquele maldito exército revolucionário. Em outras palavras, ele é o pior criminoso do mundo, procurado pelo governo mundial. Bem, isso foi inesperado. Por quê? Sim, por quê? Porque e como esse pai dela poderia ser rotulado como o pior criminoso de todas as coisas, e o que havia de errado com o exército, afinal? É um exército inútil que quer se opor ao governo mundial. De qualquer forma, não siga suas ações imprudentes. Naru ainda tinha perguntas que ela queria que fossem respondidas. Tipo, qual foi a razão que fez seu pai liderar um exército inteiro? Por que ele estava tentando se opor ao governo mundial? Mas pelo menos agora ela sabia que Dragon era um criminoso procurado, então ela poderia entender por que ele escolheu enviar seus filhos para seu único membro da família. Nada era mais confiável do que a própria família. Então eu suponho que ele nos enviou aqui porque ele quer nos proteger. Por nós, ela quis dizer todos os três. Assim como sua identidade como filha do quarto Hokage foi escondida para se proteger dos inimigos de seu pai, ela imaginou que Dragon deve ter feito o mesmo. Com esse pensamento em mente, ela finalmente foi capaz de deixar de lado o pequeno ressentimento que tinha contra Dragon por ser um pai irresponsável. Ninguém sabe sobre o nome completo de Dragon. Garp afirmou. O que significava que havia uma possibilidade maior de que ninguém soubesse que o próprio Garp tinha um filho que também era um criminoso importante que era procurado pelo governo mundial para o qual ele próprio trabalhava. A ironia. Você é um garoto esperto, Naru. Eu sei que você entende exatamente o quão grave é a sua situação. Ele acrescentou, olhando para ela com aquela expressão séria que raramente era mostrada em seu rosto severo. A única razão pela qual eu escolhi te dizer isso é porque eu sei que você é diferente da maioria dos pirralhos da sua idade. Eu entendo. Ela assentiu seriamente. Honestamente, ela entendia mais do que Garp esperava que ela entendesse sobre o quão perigoso era ter uma conexão com alguém com grande influência. Especialmente quando esse alguém acabou de ser o inimigo do mundo. O que ela experimentou em sua vida passada lhe ensinou que nenhum poder bom era totalmente bom, e nenhum poder ruim era totalmente ruim. E ela definitivamente sabia que Dragon não era alguém com más intenções, independentemente de seu status de criminoso procurado, ou então Garp o teria capturado no momento em que a entregou a ele há 10 anos. Ela não sabia por que ele estava fazendo isso, mas Naru confiava em seu instinto e no julgamento de Kurama. Se seu pai decidiu liderar um exército inteiro para lutar contra o maior poder deste mundo, então deve haver algo errado com esse poder. Mas isso não era da conta dela. Na verdade, depois de saber disso, ela estava mais determinada a não se envolver em nenhum jogo de poder. Mesmo que o mundo conseguisse descobrir sobre a conexão de Dragon com ela um dia, ela estava confiante de que seria capaz de se proteger muito bem. Mas e Ace Luffy? Um dia, ela estaria deixando este lugar, e o que aconteceria com ele se ela não estivesse lá para cuidar deles? Ela não poderia viajar pelo mundo e proteger seus irmãos ao mesmo tempo, não poderia. Enquanto ela se perguntava como resolver um problema futuro, alguns momentos se passaram. O chiurear repentino de um grilo ao fundo a trouxe de volta à realidade. Então ela olhou para Garp novamente. Poderia muito bem satisfazer sua curiosidade agora. E minha mãe? Ela ainda está viva? Se sim, então onde ela está agora? Ela era a mesma pessoa que deu à luz a cada um de nós. Soltando um suspiro ao ouvir suas perguntas, Garp engoliu a garrafa inteira de sake, antes de colocar a garrafa agora vazia, e disse, eu não posso falar muito sobre sua mãe, mas sim, você e Luffy são de fato os filhos do meu filho e a mesma mulher. E o Ace? E ele? Você não mencionou o nome dele. Com o rosto em branco, ela apontou o fato de que ele apenas confirmou que ela e seu irmão mais novo vinham dos mesmos pais, não Ace. O que ele quis dizer com isso? Seu instinto estava certo o tempo todo. Ela lembrou que quando Garp trouxe Ace aqui, Dragon não estava em lugar algum. E quando o homem disse a ela para cuidar de Luffy em seu lugar, ele nem mencionou o nome de Ace. Desde então, ela estava se perguntando se Ace era parente deles. Mas é claro, não importa que tipo de formação o menino tivesse, ele sempre seria seu irmão mais novo. Ace é o filho do rei dos piratas, Gold Roger.
Gap disse sem hesitar. O nome de sua mãe Apogas de Rouge, que estava grávida de Ace por 20 meses antes de finalmente dar à luz 1 ano e 3 meses depois que Roger morreu. Ela morreu logo após dar à luz Ace. Naru piscou, surpreso demais para dizer qualquer coisa. A revelação casual de Gap sobre os verdadeiros pais biológicos de Ace a deixou totalmente sem palavras. Na verdade, ela ficou mais surpresa ao ouvir sobre os 20 meses de gravidez do que Ace ser filho do infame rei dos piratas. 20 meses! Como isso foi fisicamente possível? De repente, ela ouviu um suspiro. Ambos se viraram, apenas para ver Ace parado entre a porta quebrada enquanto olhava para eles em estado de choque.